Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é Indicadores de Saúde. Vamos entender melhor esse tema? Quais são os objetivos e habilidades dessa aula? Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e comparação de indicadores de saúde e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. Para que haja a promoção de saúde pública, é necessário a promoção também das políticas públicas. São projetos, ações que o governo toma em prol da comunidade. Essas políticas podem ser tanto em ambiente municipal, prefeituras, governos do estado e também o federal. Qual que é o principal objetivo desses indicadores? Promover a qualidade de vida, higiene e segurança da população. Esses indicadores são fatores, são alguns aspectos que nós temos naquela comunidade. Por exemplo, qual é a característica dessa comunidade? Quais são as doenças que afligem a população? Como que está o índice de saneamento? Então, baseado nesses aspectos, são feitos os projetos. Serviços como indicadores no planejamento e a avaliação dos municípios. Então, perceba que, para que haja essa promoção, esse planejamento, é necessário conhecer o local. Para isso, são definidas metas, projetos e, a partir daí, a população acaba sendo atendida. Quais são esses aspectos? Quais são esses indicadores? Vamos conhecê-los? O primeiro indicador de serviço é o saneamento básico. São serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico da região. Então, saneamento básico são alguns aspectos e serviços que abrangem o abastecimento de água, não é só o abastecimento, também o tratamento da água, o fornecimento de água tratada para a população, o esgotamento sanitário, limpeza urbana. Aqui na limpeza urbana nós temos, por exemplo, a coleta de lixo. A coleta de lixo é regular? Como que é feita a coleta seletiva? São parâmetros importantes em uma comunidade. Limpeza urbana, drenagem urbana. A drenagem envolve também o tratamento. Então, por exemplo, as galerias são suficientes para o escoamento da água? A população está destinando o lixo em local correto para que não haja entupimento de galerias? Manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais também fazem parte do saneamento. 70% do Brasil recebe serviços de saneamento básico. Porém, quando nós vamos para os dados de coleta de esgoto, nós temos uma preocupação. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e metade da população não tem acesso ao serviço de coleta de esgoto. Então, é um desafio muito grande que as regiões precisam avançar em relação ao tratamento. Quanto mais investimento em tratamento de esgoto, maior é a resolução, é o resultado em relação à saúde. 38% de toda a água tratada é perdida por conta de ligações clandestinas. Além de tudo isso, da dificuldade de se obter todo esse tratamento, também tem essas ligações clandestinas, pessoas que desviam água através do encanamento para seu benefício. Muitas doenças são transmitidas através da água contaminada. A existência ou a falta de serviços de saneamento se reflete diretamente na saúde da população. A ONU, Organizações das Nações Unidas, traz um número preocupante. 1,6 milhão de vidas poderiam ser salvas seguindo esse serviço de saneamento. Então, os gestores, quando promovem esse processo de saneamento, esse serviço de saneamento adequado, também economiza na saúde pública. Quais são as doenças que são transmitidas pela ingestão de água contaminada? Vamos conhecê-las? Hepatite A. A hepatite A pode ser transmitida em outros fatores, como, por exemplo, a transmissão sexual e o contato próximo das pessoas que moram na mesma casa. Porém, a principal forma de transmissão é a fecal-oral. Como assim? Fragmentos de fezes podem chegar a reservatórios de água através do esgoto não tratado, e a ingestão dessa água contaminada pode promover essa transmissão. Quais são os sintomas da hepatite A? Vamos acompanhar a imagem? Dor no lado direito do abdômen, febre, icterícia, que é o amarelamento, distúrbios digestivos, urina escura, cansaço, vômito e náuseas. A hepatite A tem tratamento, porém deve-se
ter um cuidado muito redobrado, principalmente pessoas que já têm um problema relacionado ao seu fígado, e procurar imediatamente os serviços de saúde para que isso não se agrave, levando à falência desse órgão. Cólera é uma segunda doença transmitida por água contaminada. A cólera é causada por uma bactéria que atinge o intestino grosso e intestino delgado. A contaminação fecal oral ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Então aqui nós temos novamente, essa contaminação se dá por fragmentos de fezes e também pela ingestão direta dessa água contaminada. Quais são os sintomas da cólera? Ela é muito caracterizada por diarreias. Então nós temos uma diarreia leve, aquosa ou profusa, vômitos, dor abdominal e câimbras. Um terceiro tipo de doença transmitida pela água contaminada é a amebíase. A amebíase é causada por um protozoário, mais especificamente do grupo das amebas. É uma infecção no intestino grosso, fígado e outros órgãos. Quais são os sintomas da amebíase? Muito parecido, com a cólera. Nós temos aqui diarreia, constipação, cólicas abdominais e febre. Algumas doenças são transmitidas pelo contato com água contaminada, não necessariamente pela sua ingestão. Nesse caso, nós temos como exemplo a leptospirose. A leptospirose é muito comum a sua transmissão no período de enchentes. Então, nós temos aqui um roedor que elimina a bactéria através da sua urina. É uma doença infecciosa transmitida ao homem pela urina de roedores, principalmente pela ocasião das enchentes. Então, quais são os sintomas característicos da leptospirose? Febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, principalmente na região das panturrilhas. É muito comum que após o período de enchente, se tiver contato com essa água contaminada, as pessoas vão imediatamente procurar um serviço de saúde. Qual é a prevenção dessa doença? Evitar o acúmulo de lixo para o entupimento das galerias é uma solução. Evitar o acúmulo de lixo, obras de saneamento básico para promover o escoamento dessa água. Evitar o contato com água ou lama de enchentes. Então, se tem algum local onde você sabe que está tendo enchentes, evite o contato direto com essa água. Desinfetar reservatórios de água com água sanitária e também o controle dos roedores, que são os principais transmissores dessa doença. Um outro tipo de doença que é transmitida pela água contaminada é a esquistossomose, causada por um verme. Observem a imagem. Aqui nós temos um homem que está doente e acaba defecando próximo a um rio. Nas fezes desse homem tem ovos desse parasita. Esse parasita se desenvolve numa larva ciliada chamada de miracídio, que depois vai ser inserido em um caramujo, ou seja, ele invade um caramujo que é um hospedeiro intermediário. A larva continua se desenvolvendo e quando está na fase de cercária, ela penetra em outra pessoa. Então aqui nós temos a transmissão diretamente a outra pessoa. Esse verme, ele acaba indo para o intestino. Lá no intestino, os vermes adultos copulam, dando origem aos novos ovos, que são provavelmente eliminados novamente por essa pessoa. Então, em regiões onde não há o tratamento, há um grande risco de contaminação da água de um reservatório pelas fezes da pessoa. Ela é chamada barriga d'água, porque dentre os seus sintomas, nós temos aqui uma inflamação muito característica. Então, quando você tem essa proliferação, essa multiplicação dos ovos dentro do corpo humano, nós temos aqui, perceba ali, uma região de inchaço muito característico no homem. Doenças transmitidas por insetos que têm o seu ciclo na água. Aqui nós não estamos falando mais daquela água de enchente, a água suja, mas sim da água limpa. Você deve conhecer, já ouviu falar sobre o Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue. Ele transmite vários vírus que causam, dentre elas, dengue, chikungunya e a zika, por exemplo. O mosquito da dengue tem a sua postura de ovos, a sua fêmea, em locais de água parada. Então é muito comum que esses ovos sejam alojados ali na parede de reservatórios, por exemplo, o bebedouro de cães. Então é necessário que haja uma fiscalização muito adequada, que não haja água parada em garrafas, bebedouros, a água da piscina seja tratada, caixa d'água seja coberta, não pode haver água parada e limpa. Quais são os sintomas dessas doenças? Vamos relembrar?
A dengue, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas, tontura, dores nas articulações, náuseas e vômitos, perda de peso, dor de cabeça, fraqueza, febre alta, sangramento no nariz e na gengiva. A dengue pode evoluir para a dengue hemorrágica. É um tipo que é uma resposta mais exacerbada, mais exagerada do organismo, é um processo inflamatório e você tem perda do processo de coagulação. Como a dengue baixa o número de plaquetas, você tem o prejuízo da coagulação sanguínea. Se o sangue não se coagula, ele acaba sendo liberado através desses fluidos, através de fluidos corporais. Chikungunya. Dores intensas nas articulações de pés e mãos. Dor de cabeça, manchas vermelhas, febre alta e dor muscular. E a zika? Nós temos aqui como principais sintomas dor nas costas, olhos vermelhos, dor de cabeça, febre mais baixa, dor muscular, lesões com pontos brancos e vermelhos na pele e também dor nas articulações. Então perceba que os sintomas são muito parecidos. Qualquer sintomas, manifestação desses sintomas, procure imediatamente um serviço médico. Vale lembrar que o mosquito da dengue possui essas pintinhas brancas nas patas, então é possível identificá-lo dessa forma. Ele também tem um hábito mais diurno, durante ali, principalmente horário da manhã até a parte da tarde. Uma outra doença transmitida por insetos que tem o seu ciclo na água é a febre amarela. A febre amarela tem dois ciclos, o urbano, que já foi erradicado no Brasil, felizmente, e o ciclo silvestre. No caso do ciclo silvestre, nós temos o macaco como intermediário. Esses macacos também são vítimas. Então, o mosquito transmite o vírus através da picada, e aí nós temos tanto seres humanos como macaquinhos também sendo atingidos. Quais são os sintomas da febre amarela? Febre, dores musculares com dor na lombar, dor de cabeça, perda de apetite, náusea e vômito, e também o amarelamento da pele e de mucosas. Em uma época em que houve um grande avanço dessa doença no Rio de Janeiro, nós tivemos a morte de muitos bugios, pessoas desinformadas que mataram esses animais para conter a febre amarela. Vale lembrar, a transmissão só é feita pelo mosquito. O macaco é apenas uma vítima e matar animais silvestres também é crime ambiental. Uma outra doença transmitida por insetos com ciclo na água é a malária. A malária é muito comum na região norte do país, 90% dos casos acontecem na região amazônica, mas também nós temos muitos casos na região centro-oeste e nordeste. Muito bem, a malária ela é transmitida também por um inseto, aqui nós temos o inseto Anopheles, transmitido por essa fêmea. Ela é causada por um parasita, chamado Plasmodium. Observe a imagem, nós temos um mosquito com esse parasita, infectando a pessoa. O parasita se aloja ali nas células do fígado até chegar na corrente sanguínea e invadindo as células vermelhas, as hemácias. Quando há o rompimento dessa hemácia para a liberação de novos parasitas, aqui nós temos uma febre muito alta. Então o organismo tenta combater esse invasor, esse parasita, aumentando a temperatura corporal. Aí nós temos uma febre muito alta, muito característica da malária a cada 2 dias. E aí o ciclo acontece. Quais são os sintomas da malária? Febre alta, a cada 2 dias principalmente, calafrios, tremores, sudorese e dor de cabeça. Agora nós vamos para mais uma doença transmitida através da carne contaminada. Aqui nós temos também, por falta de saneamento, o contato com esses ovos e larvas desse verme, nesse caso na carne contaminada. Vamos entender como que acontece esse ciclo. A pessoa contaminada acaba defecando ali os ovos da tenha. Esses ovos entram em contato com o ambiente, e aqui alguns animais, como bois ou porcos, podem ter contato com esses ovos. No corpo do animal, principalmente nas fibras musculares, esse ovo vai se desenvolvendo até formar os cistos. Nós temos aqui as larvas de forma caracterizada na parte muscular do animal. Quando a
pessoa vai ingerir a carne do animal que está mal passada e contaminada, ela corre o risco de fazer a ingestão já na fase de larva dessa tênia. E aí o ciclo se repete. Então, é um alerta muito importante a necessidade, a importância de saber a procedência da carne que você compra e também evitar, principalmente em relação ao porco, de consumir essa carne mal passada. Quais são os sintomas da teníase? Alterações do apetite, dores abdominais, diarreia ou constipação, perda de peso e tontura, fraqueza, irritabilidade e cansaço, náusea e vômitos. Uma outra doença também causada pelo verme tênia é a cisticercose. A diferença para a teníase é que aqui nós temos a ingestão dos ovos diretamente pela pessoa. Então não é mais a ingestão da carne com a larva, e sim já dos ovos diretamente pela pessoa ou também por outros animais. Nesse caso, nós temos aqui um agravamento dessa doença que pode chegar ao sistema nervoso. Quais são os sintomas da neurocisticercose? Distúrbios de comportamento, hidrocefalia, epilepsia, problemas de visão, hipertensão devido à pressão intracraniana e convulsões. Então aqui nós temos um quadro mais avançado dessa doença que chega ao sistema nervoso central e pode trazer esses problemas gravíssimos, né, devido à ingestão desses ovos contaminados. Mais uma doença relacionada ao contato direto aqui com o solo contaminado. Observem aqui a imagem, como nós temos o ciclo representado. As larvas penetram na pele da pessoa e aí essa pessoa contaminada acaba defecando. Nesse caso, presente ali, esses ovos são eliminados através das fezes. As larvas saem dos ovos e permanecem no solo. As larvas vão se desenvolvendo e é nessa fase que podem contaminar novamente outra pessoa. Então perceba ali o pezinho representado, né? Esse parasita, que é um verme nemateuminto, entra no pé e acaba inserindo ali, né, o seu parasita. Quais são os sintomas dessa doença? Dor de barriga, diarreia, perda de peso, tosse, respiração com ruído, fraqueza, fezes escuras e mal cheirosas, febre, anemia e palidez. Aqui nós temos uma imagem com o mapa das internações versus saneamento. Então perceba que regiões com menor índice de saneamento, ou seja, nós temos mais doenças. Então aqui nós temos um alerta muito importante para regiões norte e nordeste do país em relação à necessidade de aumentar o seu saneamento na prevenção também de doenças. Indicadores de vacinação. Nós temos os indicadores que relacionam a quantidade de doses de vacina que estão sendo aplicadas. Então, é um indicador que estima a proporção da população-alvo vacinada. Como que é feito esse cálculo? Se divide o número de doses pelo número estimativa da população e multiplica-se por 100. Aqui nós temos um exemplo, né? Quantos por cento foi ser alcançado com a Covid esse ano? Então nós vimos muito isso na mídia, né? Eles fazem esse cálculo através para saber o percentual da população vacinada. Indicadores de saúde em relação à morbidade se relacionam com quais são os tipos de doença que nós temos na região. Essas doenças são frequentes, não são? Então, morbidade tem a ver com a doença. Mostra o comportamento das doenças e dos agravos de saúde na população. Para se calcular a morbidade, também há uma taxa muito importante, que é a taxa de incidência de uma determinada doença. A prevalência, então, é isso, é a taxa de incidência de uma determinada doença para um grupo de pessoas expostas ao mesmo risco. Então, naquela região, elas são expostas ao mesmo risco. Qual é a taxa de incidência dessa população relacionada a essa doença? E, no caso, a taxa de incidência é justamente a velocidade com que novos eventos ocorrem. Essa doença fica por quanto tempo nas pessoas? Qual é o processo de recuperação? Então, essa frequência também é avaliada a partir dessa doença na comunidade. Vamos realizar alguns exercícios? Em áreas com falta de tratamento adequado de água e esgoto, uma doença gastrointestinal comum que pode surgir é a amebíase. Como a contaminação pelo protozoário ocorre principalmente nesses locais? Letra A, pela picada do mosquito. B, pelo contato com animais infectados. C, pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Ou letra D, pela transmissão sexual. Qual é a nossa resposta? Letra C, pela ingestão de água ou alimentos contaminados.
2. A leptospirose é uma preocupação de saúde pública devido à exposição de águas contaminadas com urina de roedores. Quais atividades são as mais propensas a aumentar o risco de contrair leptospirose nestes ambientes? Letra A. Natação em piscinas públicas. B. Consumo de carne mal cozida. C. Trabalho agrícola ou de limpeza de áreas alagadas. D. Viagens para áreas com alta incidência de mosquito. Qual é a nossa resposta? Letra C. O trabalho agrícola ou de limpeza em áreas alagadas é um fator de risco. 3. A hepatite A pode se espalhar rapidamente devido à contaminação fecal-oral. Quais medidas de saneamento seriam mais eficazes na prevenção da propagação da hepatite A nessas áreas? Lembrando que aqui estamos falando da transmissão fecal-oral. Qual é a forma de prevenção? Tratamento de água e esgoto, desenvolvimento de novos medicamentos antivirais ou C, controle de mosquitos transmissores? Qual é a nossa resposta? Letra A, tratamento adequado de água e esgoto. 4. O mosquito Aedes aegypti pode se reproduzir em águas paradas, aumentando o risco da transmissão da dengue. Além do controle do vetor, o que mais poderia ajudar a reduzir a propagação da dengue nessas áreas? Letra A, melhoria do tratamento da água potável. Ou letra B, eliminação de criadouros de mosquitos como recipientes com água parada. Qual é a nossa resposta? Letra B, eliminação de criadouros de mosquito como recipientes com água. Chegou a hora do Você na TV. Grave um vídeo destacando a importância da vacinação para conter o avanço de doenças. Destaque a forma de ação das vacinas no organismo. Então, falamos sobre a importância da taxa de vacinação, a forma de prevenção contra várias doenças, por exemplo, a febre amarela, um grande processo de prevenção é a vacinação. Grave um vídeo destacando esses itens e mande para a gente no número que está na sua tela. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre indicadores de saúde. Eu espero você em uma próxima. Tchau!